João capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bordas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bordas. Então, irmão, no terceiro dia, esse terceiro dia é o terceiro dia da semana. Na terça-feira foi realizado um casamento lá em Caná da Galileia, que era onde a mãe de Jesus morava, e ela foi convidada para esse casamento. Não só ela, também convidaram Jesus e convidaram os discípulos. Irmão, e quem faz um casamento normalmente, principalmente nesse tempo, irmão, não fazia o casamento de uma hora para outra. O casamento não era feito de um dia para outro, de uma semana, não. Um casamento ser feito, havia toda uma organização, uma preparação para que pudesse ser realizado. Tinham que preparar a bebida, a comida, tinham que fazer a lista dos convidados com antecedência. A festa era grande. Então, ninguém faz um casamento assim de uma hora para outra. Tem essa organização, tem os preparos, tem tudo, porque, irmão, é uma data muito importante. Era a data mais especial para qualquer mulher daquela época. Era o dia do seu casamento. Então precisava de ter todos esses cuidados, porque quem vai fazer um casamento, irmão, tudo que espera é que tudo saia perfeito. Não é isso que se espera no casamento, que tudo saia perfeito? E eles começaram até bem no casamento deles, porque eles convidaram a Jesus. No entanto, versículo 3, a Bíblia diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Porque nós precisamos saber e entender que a presença de Jesus não significa a ausência de problema. A presença de Jesus não significa que tudo vai ser perfeito, que tudo será como você imagina. Irmão, o que a presença de Jesus significa é que se você crer, se você confiar, irmão, no final vai terminar tudo bem. É isso que significa a presença do Senhor. Ele vai estar com você, Ele vai estar pronto para ajudar. Então faltou o vinho, mesmo Jesus estando lá. E olha, no casamento, quando as pessoas vão, quem vai para participar de um casamento, vai porque conhece a noiva, porque conhece o noivo, vai porque gosta do casal, que quer dividir aquele momento de alegria com o casal. Mas também muita gente vai para um casamento, irmão, pensando em uma única coisa, que é comer e beber. A pessoa vai para o casamento já pensando no comes e bebe, passa o dia todo sem comer, já preparando, irmão, afiando os dentes para a hora da comida, para poder comer, para poder beber. Só que agora, nesse casamento, acabou o vinho. E aí me diz, acabando o vinho, aqueles que estavam ali, apenas porque queriam comer e beber, o que eles vão fazer? Eles vão embora. É o que acontece infelizmente com muita gente, porque acabou alguma coisa, porque faltou alguma coisa, porque algo não está como ela imaginava, como ela esperava, a pessoa está indo embora, mesmo Jesus estando na festa. Uma pessoa está indo embora da igreja, a pessoa está abandonando a comunhão, ela está se afastando, ela está deixando, o Senhor está lá, é a casa do Senhor, é a presença do Senhor, é a comunhão, é a presença de Deus, é a palavra, mas a pessoa está saindo, ela está indo embora, porque alguma coisa faltou na vida dela, porque houve uma falta de alguma coisa, porque teve algo que acabou, e isso tem feito com que aqueles que estão apenas pensando em si, que estão ali apenas porque querem alguma coisa, irmão, vão embora. Infelizmente tem muita gente indo embora da igreja, indo embora do evangelho, e o Senhor ainda está presente, irmão. O Senhor está lá, o Senhor estava, Jesus estava na festa, mas eu imagino que depois que a notícia, se a Maria ficou sabendo, outros também souberam.
o vinho acabou. Quer dizer o quê? O vinho acabou? Vamos ficar fazendo o que aqui? Olhando para a cara de um e do outro? Eu imagino que desta festa, desse casamento, depois que o vinho acabou, muitos foram embora. E muitos estão indo embora. Porque alguma coisa acabou. Casamento acabou. A empresa, a porta se fechou, porque alguma coisa ruim aconteceu, algo que a pessoa não esperava aconteceu. Ela está indo embora do evangelho, da igreja, ela está indo embora da presença de Deus. Continua lendo, diz mais, versículo 5, ou versículo 4, e disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então o vinho acabou. Acabando o vinho, vem a mãe de Jesus e fala para ele. E quando ela fala para ele, a resposta dele para ela, irmão, por mais que pareça dura a palavra de Jesus para Maria, era porque naquele momento Jesus não era mais apenas o filho da Maria. Jesus agora ele era o filho de Deus. Jesus era o servo do Senhor. E eu preciso entender isso para me poder responder. Irmão, no momento que eu aceitei Jesus, Jesus tinha batizado nas águas. Jesus havia o Espírito Santo havia vindo sobre ele, aquela voz do céu que dizia: este é meu filho amado. Então Jesus agora não era só o filho da Maria, Jesus era o filho de Deus, era o servo do Senhor, que iria fazer a vontade de Deus. Eu preciso entender isso, porque eu não sou apenas marido da minha esposa, eu não sou apenas filho ou pai dos meus filhos, irmão, eu sou um servo do Senhor. Você é um servo do Senhor. Eu preciso aprender para quê? Para mim não me deixar levar por quem quer que seja. Eu preciso entender, eu sou um servo, eu não sou apenas um funcionário dali, eu não sou apenas um pastor da igreja, eu sou um servo do Senhor. Significa que eu não posso me deixar levar por qualquer um, e não importa quem seja, não importa quem venha falar, quem venha dizer alguma coisa, não é que eu não vou ouvir, mas eu não posso esquecer, Jesus não era só o filho da Maria, Jesus era o servo do Senhor. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia que no momento certo ele agir, ele sabia que tinha o momento certo, que tem a hora certa. Meu irmão, como servo de Deus, minha irmã, como serva de Deus, você precisa entender: há uma hora certa, há um momento certo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, como servo do Senhor, eu preciso saber disso. Como servo do Senhor, eu preciso entender isso. Tem a hora certa, tem o momento certo. Eu não posso me deixar levar por quem quer que está falando, porque além de ser alguma coisa por essa pessoa, principalmente eu sou o servo de Deus, eu sou um filho de Deus, e antes de ouvir quem quer que seja, primeiro eu tenho que ouvir a voz de Deus. Tem gente que está deixando se levar, ou Adão se deixou levar pela Eva, o Abraão se deixou levar pela Sara, ou Jacó se deixou levar pela mãe dele, a Rebeca, para enganar o pai. Tem gente que está se deixando levar, a pessoa está esquecendo que ela é uma serva de Deus. Meu irmão, não se esqueça, você é um servo de Deus. Você, ainda que seja duro para alguns, irmão, mas você não pode esquecer, você é um servo de Deus. Foi Deus que alcançou você, Deus ungiu você, ou Deus alcançou você para fazer de você um filho, um servo dele. Então aprenda, irmão, primeiro ouça a voz de Deus. E Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele. Eu preciso aprender a esperar, a confiar no tempo de Deus. Versículo 5 agora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, a Maria, apesar da resposta do que Jesus deu a ela,
a Maria não fica chateada, não fica magoada, não fica rancorosa. Ô meu irmão, minha irmã, limpe o seu coração. Eu preguei um tempo desse, todo homem esteja pronto para ouvir. Você tem que estar pronto para ouvir. Às vezes não vai agradar, às vezes não é o que você esperava, mas você tem que estar pronto para ouvir. E ela ouviu aquela palavra de Jesus, ela não ficou chateada, zangada, não. Ela entendeu que havia um tempo certo. Havia um tempo certo e que na hora certa ele iria agir. Que na hora certa, talvez ela nem sabia o que ele fosse fazer, mas ela sabia que na hora certa ele iria fazer alguma coisa. Tanto que ela chama os serventes, os trabalhadores, e diz para eles: olha, faça tudo quanto ele vos disser. Ô meu irmão, vai ter a hora certa, e na hora certa o Senhor vai agir. Minha irmã, na hora certa o Senhor vai agir. Só que até essa hora você precisa aprender a fazer tudo quanto ele vos disser. Irmãos, nós estamos fazendo aquilo que ele está nos dizendo, nós estamos fazendo o que ele está mandando, nós estamos seguindo a palavra dele, as orientações dele. Irmão, vai chegar a hora dele agir, vai chegar a hora dele operar, vai chegar a hora dele se manifestar. Só que quando chegar essa hora, será se eu vou estar pronto? Será se eu vou estar fazendo aquilo que ele me diz para fazer? Será se eu vou estar obedecendo, seguindo as orientações dele? Continua lendo, diz mais: e estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almundes ou metretas, depende da tradução da sua Bíblia, é a mesma coisa. Eram 6 talhas, 6 vasos grandes, que cabiam mais ou menos entre 30 a 40 litros, cada uma daquelas talhas. E aí Jesus vai dar uma direção e diz, versículo 7, e disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. Então a Maria faltou o vinho, não se esqueça que o vinho acabou. E a Maria fala ao Senhor, Jesus diz: não é chegada a minha hora. E a Maria sabia que na hora certa ele ia agir, deu a ordem aos serventes: olha, façam tudo quanto ele vos disser. E aí então a Bíblia diz que haviam ali 6 talhas de pedras, que elas serviam para a purificação dos judeus. Gente, na casa de todos os judeus haviam vasos como esse, cheios de água, para que quando a pessoa chegasse na casa, ela pudesse lavar as mãos e lavar os pés, para não trazer sujeira para dentro da casa. Era coisa dos judeus. Então, para que não houvesse sujeira, para que eles pudessem se lavar, se purificar, eles usavam aquela água que estava naquelas talhas. No entanto, aquelas talhas agora estavam vazias, tanto que Jesus diz: enchei de água estas talhas. Se Jesus manda de encher aquelas talhas de água, é porque aquelas talhas, com certeza, irmão, elas deveriam estar vazias. Eu quero que você participe da mensagem, para você entender. Irmãos, se aquelas talhas estavam vazias, primeira coisa que faltou naquele casamento não foi o vinho. O que foi que primeiro faltou naquele casamento? A água para purificação. Primeira coisa que faltou naquele casamento foi a água para a purificação. O que significa? Que no começo, quem talvez tinha água nas talhas, quem chegou se lavava e se purificava e entrava no casamento. Mas chegou uma hora que a água acabou. Significava que estava entrando gente no casamento impuro, sujo. Para você entender, irmão, por que depois o vinho está acabando? Porque muitas vezes a pessoa está deixando entrar na vida dela o que é impuro. Ela está deixando, no começo, irmão, é aquele cuidado de procurar fazer o que é certo, aquele cuidado, irmão, para não deixar nada de errado entrar no coração dela, fazer parte da vida dela. Só que depois de um tempo, a pessoa começa a deixar entrar no casamento dela o que é impuro, na mente dele, no coração, o que é sujo. A gente está deixando entrar.
Porque deixamos a água. Gente, a água é símbolo do Espírito Santo, mas principalmente a água é símbolo da palavra de Deus. Jesus diz: vós já estão limpos pela palavra que tinham dito a vocês. A água é o símbolo da palavra de Deus. Infelizmente essa palavra está faltando para muita gente, e aí a pessoa não tem mais a palavra com ela, e aí ela está deixando entrar a mentira, o engano, a mágoa, está deixando entrar coisas ruins, está deixando entrar o que é sujo, o que é impuro. Naquele casamento começou a entrar pessoas que não se purificavam, porque não tinha mais água. Então a primeira coisa que faltou não foi o vinho, a primeira coisa que faltou foi a água para a purificação. E sem água para a purificação, começou a entrar o que era impuro, começou a entrar o que era sujo. Consequência disso, o vinho acabou. Ora, irmão, como eu falei, ninguém faz um casamento de uma hora para outra. O casamento era organizado, o casamento, irmão, tinha todos os preparativos. Então ele devia ter feito a conta, quantas pessoas, quantas cada um vai beber, e de repente o vinho acaba. Para você entender que às vezes está acabando o vinho, porque outra coisa acabou antes. Está acabando a alegria, está acabando a prosperidade, porque talvez alguma coisa acabou antes, algo que a pessoa não sentiu falta. Eles não sentiram falta quando a água acabou, eles só vão sentir falta quando o vinho acaba. Irmão, tem gente que não está percebendo, não está sentindo falta, irmão, que a comunhão acabou, ela não está percebendo que a santidade acabou, que o temor acabou. Ela só vai perceber quando a saúde começar a acabar, quando o dinheiro começar a acabar, quando o casamento começar a acabar, aí é que a pessoa vai começar a sentir. Irmão, tem gente que não está percebendo que a água da vida dela está acabando, a palavra de Deus na vida dela está acabando, o temor está acabando, a comunhão com Deus está acabando. A pessoa não está percebendo que essas coisas estão indo embora. O resultado daqui a pouco não é o vinho que vai acabar. E aí é quando a pessoa vai sentir falta, aí ela vai querer o vinho, ela vai pedir pelo vinho. Mas irmão, não adianta você querer o vinho se o que primeiro faltou não foi o vinho. Quando Jesus disse, ou a Maria fala com Jesus, ele viu aquelas talhas, o que foi que ele pediu para fazer? Enchei de água estas talhas. Ele mandou trazer a água. Por quê? Porque o primeiro que faltou foi a água. Primeiro tem que colocar o que foi que faltou. Ora, Jesus poderia, lembra, faltou o vinho, acabou o vinho. Jesus poderia dizer, traga um pouco de vinho para mim. Jesus não multiplicou os pães, não multiplicou os peixes, ele não poderia multiplicar o vinho também, gente? Eu acho que talvez seria até mais fácil multiplicar o vinho do que o pão. Só que Jesus não vai multiplicar o vinho, porque o problema não era o vinho, o problema era a água. Por isso Jesus diz, trazei, enchei de água estas talhas. Irmão, e a Bíblia diz que eles encheram até em cima, até a tampa. Irmão, nós estamos pedindo vinho e está faltando é água, está faltando é santidade, é purificação, o que está faltando é temor, é oração, é comunhão. A gente está pedindo para o Senhor alguma coisa, e o que nós realmente precisamos não é o que nós estamos pedindo. Irmão, através do que você está precisando, Deus vai dar o que você está pedindo. A gente está pedindo vinho, mas o problema não é a falta do vinho, é a falta da água, porque através da água o Senhor vai trazer o vinho. Irmão, através da palavra, através da santidade, através do temor, através da comunhão, o Senhor vai trazer aquilo que faltou. A gente está pedindo para Deus o que faltou, mas o problema é que eu só estou falando aquilo que eu estou sentindo falta, e a pessoa não está sentindo falta da água, da santidade, da comunhão com Deus, da presença do Senhor, da palavra do Senhor. E aí está correndo atrás de vinho, está correndo atrás de vinho, está pedindo vinho, está querendo vinho, e não tem alcançado, porque o que ela precisa de verdade não é do vinho, é da água para purificação.
Irmão, Jesus não pede vinho para multiplicar, Ele pede água para purificar. O Senhor sabe o que a gente está precisando, mas irmão, não adianta apenas pedir o que você está sentindo falta. Eu tenho que parar para ver o que foi que acabou na minha vida, porque esse vinho que acabou talvez é apenas a consequência da falta de água, de falta da vida de Deus em mim. Muita gente quer vinho, ainda não entendeu. Está precisando de água, está precisando de purificação, está precisando de santidade, de comunhão, de oração, está precisando da palavra de Deus, porque se você tiver água, irmão, o Senhor sabe fazer milagre. Continua lendo, ele diz mais, versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eles, apesar de não entender o que Jesus estava fazendo, eles continuaram obedecendo. Eles continuaram seguindo. Irmão, continua obedecendo o Senhor. Pastor, mas é loucura, não estou vendo nada demais. Irmão, continua, meu irmão, continua obedecendo. Eu falo isso porque quando Jesus disse, levai, tirai agora e levai ao mestre-sala, ele não tinha feito um milagre ainda não havia acontecido nada. A Bíblia diz, versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes, que tinham tirado água. Quando eles tiraram, era água. Então, quando Jesus disse, levai ao mestre-sala, imagina, vou levar água para o mestre-sala, eu imagino que eles não deveriam estar entendendo nada, mas estavam obedecendo em tudo. Eu não preciso entender tudo, eu preciso obedecer a Deus em tudo. O Jesus falou para o Simão, Simão, o que eu faço, tu não entende agora, depois você vai entender, depois entenderá. Irmão, tem coisas que eu não entendo, tem coisas, irmão, que não estou vendo acontecer nada, que não está vendo nenhuma mudança, mas irmão, você não precisa entender, é obedecer, é continuar a seguir a direção do Senhor, é continuar a andar nesse caminho de obediência, porque se você andar por esse caminho de obediência, você verá o Senhor fazer o milagre. Deixa eu terminar, o versículo 9 diz, e chamando o mestre-sala ao esposo, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Aqueles homens, Jesus diz, tirai e levai ao mestre-sala, e eles tiraram água, e levaram ao mestre-sala, obedeceram Jesus, e enquanto eles estavam levando ao mestre-sala, o milagre acontece, a transformação acontece. Irmão, ande no caminho de obediência, é onde o milagre vai acontecer, é onde a transformação vai acontecer. E quando chega até o mestre-sala, que era o responsável pela festa, irmão, era um povo que devia ter condição, porque se eles puderam até contratar um mestre de cerimônia, então é um povo que devia ter condição, para faltar o vinho. E aí quando leva até o mestre-sala, que ele pega a água feita vinho, agora já não era mais água, agora era vinho, que ele bebe aquele vinho, irmão, ele não consegue entender, ele fica confuso, ele fica tão confuso, que ele manda chamar o esposo. Ora, o que foi que você fez? Eu não estou entendendo o que foi que aconteceu aqui. Porque o normal, o natural, é que primeiro sirva o vinho bom, e aí depois que o povo já bebeu bastante, que não vão mais sentir nenhuma diferença, aí se coloca o inferior. Mas tu, até agora, estava guardando o bom vinho, mas você guardou o melhor para o final. Irmão, ele estava confuso. E por que ele estava confuso? Porque ele não estava entendendo que não foi o noivo que trouxe o vinho bom. O melhor não veio do noivo, o melhor veio, irmão, veio do Senhor. Irmão, o melhor vem do Senhor.
O melhor vem de Deus para você. Por mais que a gente corra, lute, a gente tem que correr mesmo, se esforçar. Irmão, o melhor vem do Senhor. É o Senhor que vai fazer o melhor na nossa vida. É o Senhor que vai trazer para nós o que é bom de verdade. E quando Ele trouxer, irmão, é para confundir. É para que a pessoa não entenda, é para que aqueles não compreendam. O mestre Sala não entendeu como é que é isso, não é isso que é normal, irmão, é para confundir muita gente. O que o Senhor fará na nossa vida vai confundir a cabeça de muita gente. Mas como é que pode? Ele estava lá no chão, como é que pode? Ele não era nada, como é que pode? Ele estava para fechar as portas, como é que pode? Ele estava para morrer. Irmão, o agir do Senhor vai fazer com que o mundo, irmão, se surpreenda. Eles não entendem o agir do Senhor, eles não entendem, ele está ali surpreso. Como que foi isso? Ora, não é o normal, mas é porque não era o noivo, era Jesus agindo, era obra do Senhor, era o Senhor dando a eles o melhor. E aí no versículo 11 diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos. Aí vem a nossa mensagem. Quem foi que bebeu daquele vinho bom? Quem foi que pôde desfrutar? Olha, eram 6 talhas, cada talha cabiam 6 metretas. A minha tradução, ela fala que é almundes. Cada uma daquelas cabiam de 30 a 40 litros. Vou diminuir 30 litros. Cada uma daquelas talhas cabiam 30 litros. Eram 180 litros de vinho, do melhor vinho que aquele homem já bebeu. Quem é que vai beber desse vinho agora? Aqueles que permaneceram no casamento. Aqueles que, apesar de ter faltado vinho, apesar de ter acabado o vinho, eles não foram embora, eles continuaram ali, eles ficaram porque eram amigos do noivo, eles ficaram porque não era só por causa deles, era por causa dos noivos que estavam ali. Eles vão beber o melhor vinho, eles vão desfrutar do melhor. Irmão, quantas pessoas estão perdendo o melhor do Senhor, porque na hora que falta alguma coisa, essa pessoa está se retirando, porque na hora que alguma coisa ruim acontece, essa pessoa se afasta, ela se distancia. Quantas pessoas estão perdendo de desfrutar do vinho bom, estão perdendo de desfrutar do melhor, porque não pode faltar nada na vida dela, que ela já fica zangada. Eu vim para esse casamento pensando que eu ia aproveitar, eu pensando que eu ia beber todas aqui, e agora faltou, e vai embora. Eu pensei que Deus ia mudar minha vida, eu pensei que as coisas iam melhorar, e foi pior, e ela está indo embora, e ele está indo embora. A pessoa está se distanciando, irmão, o Senhor está ali. É o Senhor está na igreja, o Senhor está na comunhão, o Senhor está na congregação, mas a pessoa está indo embora porque faltou alguma coisa. Ora, meu irmão, ainda que falte, permaneça, persevere. A pessoa está perdendo porque não tem perseverado no Senhor, está deixando que uma falta, que uma necessidade, que uma dificuldade, faça ela se retirar, faça ela ir embora, abandonar o Senhor. Meu irmão, permaneça, persevere, continue. Não é para você ir embora, desistir do Evangelho, do Senhor, só porque faltou alguma coisa na tua vida, só porque uma porta se fechou, só porque alguma coisa não deu certo. Ora, irmão, o que acabou é para que o melhor pudesse vir, e a gente perde, e muitos estão perdendo porque estão se retirando, porque estão indo embora. Irmão, permaneça porque você ama a Deus, permaneça porque a presença do Senhor na tua vida é mais importante. Não é por causa do vinho, não. Eu estou aqui por causa do noivo, eu estou aqui por causa de Jesus. E permaneça. Irmão, tem gente indo embora, se afastando da igreja. Sabe por quê? Porque ele só queria comer e beber, ele não queria saber do noivo, ele não estava ali pelo noivo, pelo casamento, não. Ele só estava ali por ele mesmo. E aí, como não tinha o que ele queria, está indo embora. Só que quando ele vai embora, ele perde o melhor. Tem tanta gente perdendo o melhor. Pensa comigo,
Imagina no outro dia desta festa, dois convidados se encontram, um que foi embora e o outro que ficou. E aí o que foi embora encontra o que ficou e diz: rapaz, e aquele casamento, hein? E o que ficou disse: o melhor casamento que eu já fui. Eu nunca bebi um vinho tão bom. Eu nunca vi tanta bebida assim no casamento. Eu nunca vi tanta abundância no casamento. E o que foi embora? Ué, vinho? Que vinho? Não acabou o vinho? Não, depois que você foi embora, apareceu um vinho tão bom lá. Apareceu o melhor vinho que eu já provei na vida. E olha, tinha vinho, viu? Mas tinha tanto que sobrou. E o que foi embora, se lamentando: por que eu não fiquei? Por que eu não continuei? Irmão, não se arrependa, permaneça. Pode até faltar, mas irmão, o que faltar é para que Deus depois possa superabundar. Só que para isso eu preciso permanecer. O outro, imagina o outro falando: não, eu acho que você não foi no mesmo casamento que eu fui, não, porque no casamento que eu fui, que eu vim, acabou. Não, foi sobrar vinho, tinha vinho lá para dar para qualquer um. Irmão, enquanto um achou que a festa foi ruim porque o vinho acabou, para o outro a festa foi maravilhosa. Os dois estavam falando da mesma festa. O problema é que um foi embora e o outro permaneceu, perseverou. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer desfrutar do vinho bom? Então permaneça, então persevera, então continua, então não desanima, então não desista. Acabou, faltou, não tem problema, Jesus está na festa. Ah, mas isso aqui não deu certo, mas Jesus está na festa. Irmão, continua, persevera, firme no Senhor, não desista do que o Senhor tem, do que Ele pode fazer. Continue firme no Senhor, na presença dEle, na palavra dEle. Pode faltar o que for, quem não pode faltar é Jesus, porque se Jesus tiver, o que Ele vai trazer vai ser muito melhor, o que Ele vai fazer vai ser muito melhor. Eu não vou mais para a igreja, eu não adianta mais eu estar orando, está tanta dificuldade, está faltando tudo. Meu irmão, o que falta hoje, amanhã vai superabundar, amanhã vai ser abundante. Lá em Israel havia uma fome, o povo estava numa miséria. O profeta Eliseu disse: amanhã essa situação muda, amanhã Deus vai trazer abundância para Israel. O capitão falou: nem se Deus abrir as janelas do céu. Ele não acreditou, ele não viveu. Deus trouxe abundância de um dia para o outro. O que era miséria, necessidade, se transformou em fartura, em abundância. Irmão, não desista, não vá embora, não abandone a fé, não abandone o Senhor. Ele continua na festa, a casa é dele, a obra é dele. É só perseverar firme no Senhor, é só permanecer na presença dele. Irmão, não perca o melhor que Deus tem para você. A Bíblia diz lá em Mateus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, não desista no meio do caminho, não pare porque faltou alguma coisa. Irmão, persevere até o fim. Ah, Jesus morreu, todo mundo falava, acabou. Morreu não, irmão, não acabou a obra com a morte de Jesus, com a falta de Jesus por aqueles 3 dias. Irmão, trouxe um Jesus glorificado, trouxe uma obra completa. Irmão, não deixe que algo que faltou venha tirar de você o melhor que o Senhor vai trazer. Amém? Vão ficar... peraí, gente, eu vou entregar logo a toalha para você. Deixa eu explicar. Eu preparei a toalha, irmão, para quem não vai desistir. Eu peguei, não é a minha, essa aqui nunca tinha usado ela, porque não estava muito gostando dessa gola dela. Mas eu falei: não vou desistir de 2022 não vou desistir de 2022, vou lutar, vou continuar lutando por aquilo que Deus tem para mim. E eu quero que você entre nessa fé e não desista. Não desista do que Deus tem para você nesse ano. Irmão, Deus tem muita coisa para 2023, mas eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Assim, eu vou largar de mão, vou desistir, ano que vem. Não, irmão, não joga a tua toalha, não desista, não desanima não.
Ah, pastor, acabou as minhas forças. Oh, meu Deus, tem uma força muito maior para você ainda. Acabou a minha esperança, irmão. Você não tem ideia do que o Senhor, do que bom o Senhor está guardando e preparando para você. Só que para isso, irmão, você não pode desistir. Você não pode jogar a tua toalha. Eu vou dar essa toalha para você como um símbolo. Aí eu quero que você venha segunda-feira com a toalha. E até o final do ano serão 12 semanas. Eram 12 tribos de Israel. Eram 12 discípulos do Senhor. Irmão, serão 12 segundas-feiras que nós vamos estar aqui, levantando a nossa toalha, orando e declarando: não vamos desistir. Não vamos desistir. Eu creio, Senhor, que o melhor ainda vai chegar. Eu creio que o Senhor vai trazer esse vinho bom. Então é para você que não vai desistir, é para você que vai perseverar, que eu vou entregar essa toalha, para você continuar firme na segunda-feira até o final do ano. Pega aí a toalha, cadê? O Marco, ajuda lá, leva lá a toalha, rapidinho, levanta a mão, porque pastor, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Cristiano, vem Cristiano, correndo Cristiano, correndo. Levanta a mão que ele só vai dar se você levantar a mão. Se você pedir, eles dão para você, senão a gente não dá não. Se você já desistiu, a gente não vai brigar com ninguém não. Ô irmão, quem quis ir embora do casamento foi embora, depois ficou se lamentando: por que eu fui embora? Poxa, perdi aquela festa, perdi aquele vinho bom. O outro, imagina o outro contando o vinho, como aquele vinho é bom, ficou com água na boca, hein? Boca cheia. Por que fui embora? Imagina no final de tudo, gente, quantas pessoas vão se arrepender porque não perseveraram. Quantas pessoas vão se arrepender porque não continuaram com Cristo. Irmão, uma hora o Senhor vai mostrar para a pessoa tudo que Ele tinha para a vida dela. Eu imagino isso. Foi isso que me fez entrar na obra. Um dia eu estava na loja e parece que Deus me mostrou, gente, tudo que Ele poderia fazer através da minha vida e que eu não queria deixar, que eu não queria aceitar. Um dia, irmão, Deus vai mostrar para nós tudo que Ele tinha para a nossa vida. E quantas pessoas vão se arrepender porque não perseveraram, porque não continuaram na fé, porque não continuaram acreditando, porque não perseveraram na palavra de Deus. Irmão, o Senhor tem o melhor. Ele tem o melhor. A hora vai chegar, o momento vai chegar a obra do Senhor, ela vai acontecer. Você só não pode desistir de maneira nenhuma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.